No mundo todo, as taxas de natalidade estão diminuindo, e isso significa problemas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Já falamos em alguns vídeos aqui do grande colapso demográfico chinês, resultante da sua política do filho único. Por muitos anos, entre 1980 e 2015, foi proibido para casais ter mais de um filho na China. Isso levou a vários desequilíbrios, particularmente uma pirâmide populacional invertida. Como a expectativa de vida tem crescido constantemente com a melhoria da medicina, das condições de saúde e sanitárias, as pessoas vivem agora até uma idade bastante avançada. Porém, cada vez mais existem mais idosos que não produzem nada e menos jovens que produzem de fato, que trabalham de fato. Pior é que o governo chinês, ao tentar voltar atrás dessa política, percebeu um problema. Mesmo sendo agora autorizado ter até 3 filhos, a taxa de fecundidade está extremamente baixa. As pessoas não querem mais ter muitos filhos. A maior parte se contenta mesmo com só um ou até nenhum. Esse fenômeno é particularmente preocupante na China, devido à atuação desastrada do governo chinês, como explicamos no vídeo, a armadilha demográfica que demolirá as ambições chinesas. Mas acontece também, em menor escala, no resto do mundo, principalmente nos países mais industrializados. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos que cada mulher tem ao longo da vida. Para manter um equilíbrio na população, esse número precisa ser um pouco maior do que 2. Ou seja, cada mulher precisa ter, na média, 2, alguma coisa filhos para que a população em um país ou uma região se mantenha constante. Esse é o chamado índice de reposição. 2 porque, lógico, homens não têm filhos. Como metade da população é de homens, as mulheres precisam ter pelo menos 2 filhos para repor a população total. Mas também deve-se considerar que é preciso ter um pouco mais do que 2, porque existe a mortalidade infantil. Alguns desses filhos nunca chegarão à idade adulta com capacidade de se reproduzir. Portanto, apenas 2 filhos por mulher é pouco para manter a população. As estimativas do valor real da taxa de fecundidade de reposição variam, mas geralmente se entende que o valor é 2,11 filhos por mulher. Agora, olhe à sua volta e me diga, quantas mulheres você conhece que têm 2 filhos ou mais? Pois é, percebeu o problema? Até existem algumas, mas não são muitas. Ao contrário, cada vez vemos mais mulheres que optam por ter um filho só ou até nenhum filho. Com tanta gente abaixo da média de fecundidade, é evidente que será difícil manter a população. Esse efeito nós ainda não sentimos muito aqui no Brasil porque só caímos abaixo da taxa de fecundidade de reposição nos anos 2000. Até os anos 1960, a média de filhos por mulher aqui no Brasil era de 6 filhos por mulher. Dá para imaginar isso? Esse número foi caindo a partir da década de 1970 e chegou a 2, alguma coisa justamente no ano 2000. Ou seja, até o ano 2000 a taxa de fecundidade brasileira ainda era acima do índice de reposição. Só que a queda não parou aí, continuou caindo, hoje está em 1,5 filho por mulher. O que significa que fatalmente, em algum ponto do futuro, a população brasileira vai começar a diminuir naturalmente. Mas não vai ser logo. Nossa população total ainda continua crescendo. Como pode isso? Bem, porque você tem que lembrar que as pessoas vivem por um período de tempo, a expectativa de vida, que está aumentando. A maior parte de quem nasceu lá na década de 1960, quando ainda tinha muito filho por mulher, ainda é vivo hoje. É o pessoal que está na casa dos 50 a 60 anos. Eu estou aí nesse bolo. Mas quem nasceu até os anos 2000 ainda está acima da taxa de reposição. Portanto, só veremos de fato uma diminuição na população natural do Brasil, tudo indica, lá no final do século XXI, quando chegar ao fim a expectativa de vida do pessoal que nasceu antes dos anos 2000. Não haverá então reposição suficiente dessas pessoas. Esse problema nem parece ser um problema, né? Uma diminuição da população pode ser algo benéfico para aqueles que ficam. Muita gente critica o ser humano como estando consumindo recursos do planeta, como sendo algo ruim para a natureza, para os animais.
Então, menos seres humanos é algo positivo no final das contas, não é mesmo? Os recursos do mundo serão os mesmos e agora, como tem menos gente querendo desfrutar deles, pode até sobrar mais recurso para essas pessoas. Será que essas pessoas no futuro vão ser mais ricas justamente porque tem menos gente no mundo? Isso parece uma solução, não um problema. Mas é nesse momento que você percebe o erro da visão malthusiana da coisa. Encarar o mundo como um jogo de soma zero, em que existem finitos recursos naturais a serem divididos por todos os seres humanos, já se provou errado várias vezes na história. Veja o vídeo Tem Gente Demais do Mundo lá no canal Ancapsu Classic para mais detalhes. O fato é que menos gente no mundo significa menos recurso, menos riqueza para todos, porque são as pessoas com o seu trabalho que produzem riqueza. Uma situação insustentável que pode jogar a maior parte das pessoas na miséria. O problema da sociedade nunca foi falta de recursos naturais, sempre foi governo atrapalhando livres mercados, gerando a má distribuição desses recursos escassos e a violência entre as pessoas. Menos gente no mundo não significa que cada um será mais rico, ao contrário, garante que nossos descendentes serão mais pobres. E não, isso também não vai fazer nenhuma diferença para a natureza e os outros animais, porque a natureza é infinitamente mais cruel com seus animaizinhos e plantinhas do que nós humanos somos. É só ver a história do mundo. O fato é que a população em declínio é um problema econômico sério para o ser humano mesmo. E se o Brasil ainda vai demorar um tempo para chegar neste problema, outros lugares já estão enfrentando isso. O Japão, desde 2010, já tem diminuição populacional todo ano. E isso tem feito o PIB per capita do país cair mais de 10% em relação à sua máxima histórica. Ou seja, existem menos pessoas hoje no Japão do que existiam há 10 anos atrás, e todas elas são, na média, 10% mais pobres do que eram então. Se essa tendência continuar, isso pode ser catastrófico. Vários países europeus, Estados Unidos e Canadá também já teriam chegado neste mesmo ponto se não recorressem a um truque, a imigração. Sim, muita gente acha que os países europeus aceitam imigrantes de braços abertos por questões de lacração, de esquerdismo, mas na verdade se trata de necessidade econômica. Os nativos franceses, suecos, ingleses e etc. simplesmente não se reproduzem o suficiente, e isso é um caos econômico. Embora muita gente veja como um problema os imigrantes que chegam lá já dependendo do auxílio do governo, eles se esquecem que isso ainda é mais barato para a sociedade do que o mero decréscimo populacional. No final das contas, embora façam beicinho e reclamem, Estados Unidos e Europa só conseguem manter suas economias vigorosas devido à imigração. É bom nós brasileiros irmos nos acostumando com o conceito, porque, como eu disse, vamos precisar disso mais para o final do século. Pode ser que a imigração boliviana e colombiana aqui no Brasil passe a ser uma excelente notícia para nós. Mas por que ainda tem tantos imigrantes? Ou seja, por que os países da África, do Oriente Médio, ainda tem tanta gente? Bem, quanto mais pobre a região, maior a taxa de fecundidade. Mesmo aqui no Brasil, as maiores taxas de fecundidade estão no norte e nordeste, justamente nas regiões mais pobres. No mundo todo, estão na África e no Oriente Médio. Ainda existem países na África com taxa de fecundidade acima de 6 filhos por mulher. Lógico, os locais mais pobres da África. Embora a taxa de fecundidade esteja decaindo no mundo todo, no somatório geral ainda é de 2,56 filhos por mulher. Ou seja, a imigração ainda vai resolver o problema por um bom tempo. Mas a grande questão é, por que as pessoas de países desenvolvidos, por que os americanos e europeus não querem mais ter filhos? Mesmo aqui no Brasil, por que cada vez menos gente quer ter filhos? E por que, ao mesmo tempo, países pobres ainda têm muitos filhos? Famílias mais pobres continuam com um grande número de filhos. Bem, que essa correlação existe, isso é claro, mas exatamente por que isso acontece, existem várias teorias por aí. Pode ser que países mais industrializados e pessoas mais ricas, as mulheres nessas sociedades têm mais liberdade para seguir a sua carreira, trabalhar em profissões, enfim, fazer o que quer fazer da vida, enquanto países pobres, o casamento e filhos ainda é a única opção para a maior parte das mulheres. Países mais ricos têm acesso a contraceptivos, a pílula, e até, em muitos deles, ao aborto, o que diminui a fecundidade. Mas os fatores vão além disso. Existe um interesse
interesse muito grande dos pais em proporcionar um futuro bom para seus filhos. E isso é cada vez mais caro, principalmente nas regiões mais industrializadas. Escolas, roupas, plano de saúde, no final sai bem caro ter um filho. Mas isso é muito mais caro em cidades grandes, ricas, industrializadas. Infelizmente, a verdade é que filho de pobre é mais barato. A mera pressão econômica faz com que pais decidam ter menos filhos, ao passo que tal pressão econômica não é tão grande assim sobre as famílias mais pobres. O fato é que não seremos nós, mas alguns de nossos descendentes, se você deixar algum, que pode acabar tendo uma vida mais pobre e miserável do que você, justamente porque terá menos gente no mundo em algum momento do próximo século. E isso não deixa de ser um mecanismo de equilíbrio. Com todos mais pobres, não seria surpreendente que voltasse a aumentar a fecundidade, atingindo um equilíbrio aí. Veja que curioso, ao contrário das previsões catastróficas e totalmente infundadas do Malthus, vemos que a população humana está tendendo ao equilíbrio. O grande problema é quando governos tentam usar a violência para resolver problemas que seriam resolvidos de forma espontânea pelo próprio equilíbrio natural. Daí você percebe claramente a grande besteira que foi a política do filho único da China e outras políticas de controle de natalidade similares. Aqui no Brasil houve grandes campanhas de esterilização na época dos militares, com esse mesmo exato objetivo e com os mesmos resultados nefastos. Ao final, a tentativa de governos de resolver o problema com planejamento central, inevitavelmente, acaba gerando problemas maiores do que os originais. O fato é que o mercado livre e a sociedade humana de forma geral tende naturalmente ao equilíbrio. Quanto menos interferência, mais rápido se chega ao equilíbrio. Violência governamental só serve para esquerdistas tapados que não percebem a beleza da tendência ao equilíbrio das relações livres. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!